Olá, bem-vindo a esse videocast. Meu nome é Ivanildo Galvão, sou consultor e analista de suporte técnico em TI. O objetivo desse videocast é mostrar para vocês as soluções de UTM da Fortinet que também atendem a pequenas empresas, tá? Bom, a ideia é desmistificar algumas lendas, né, algumas coisas que a gente escuta às vezes no mercado, em que os clientes, né, informam que não fazem investimento na solução de UTM, principalmente na solução Fortinet, por ser uma solução cara, tá? Porque por ser uma solução que requer um investimento muito alto. Mas não é bem assim. Se você for fazer um comparativo, fazer uma cotação, por exemplo, de soluções Fortinet e soluções de outros fabricantes, em muitos casos a solução da Fortinet, o UTM da Fortinet, que no caso é o FortiGate, sai mais em conta do que de vários concorrentes, tá? Sai mais em conta financeiramente e o custo-benefício, claro, vai ser bem mais interessante porque o FortiGate ele costuma entregar, né, mais recursos de segurança, performance e principalmente qualidade, tá? Em diferencial em relação a um diferencial, né, positivo em relação aos outros fabricantes, tá? Então a Fortinet ela trabalha com soluções de UTM, né, no caso FortiGate, para grandes empresas, né, para empresas gigantes, vamos dizer assim, mas também para pequenas e médias empresas, tá? Clientes como o Banco do Brasil, Coca-Cola, o que mais? Vamos dizer aqui, outros grandes bancos, tá? Sejam no Brasil ou fora, né? No caso em outros países, usam soluções Fortinet, tá? São empresas dos mais diversos segmentos, a parte de indústria, comércio, ok? Empresas prestadoras de serviços, principalmente as empresas que prestam serviços na nuvem, né? Com serviços através da internet, que precisam, por exemplo, dar segurança aos dados dos clientes, né, que usam essas soluções na nuvem, então eles acabam também usando soluções Fortinet, tá? E a ideia também dessa apresentação é mostrar o seguinte: as pequenas empresas costumam adotar soluções open source, feitas em Linux, né, feitas em FreeBSD, tá? Por não precisar investir, né, não precisar gastar com assinatura de segurança, não precisar gastar com licença, né? No máximo, porque o que vai ser usado ali, assim, o investimento vai ser em cima de serviço, né? Contratando a mão de obra técnica necessária para implementar a solução. Mas aí, nessa apresentação, vocês vão ver que isso não é bem interessante, né, para as empresas, sejam elas de qualquer porte, tá? Lembrando que o FortiGate também atende as pequenas empresas, esse é o objetivo dessa apresentação, tá? Não preciso falar das empresas grandes, das empresas gigantes, que a gente sabe que elas em larga escala usam soluções Fortinet, mas se tratando das pequenas empresas, vocês vão ver nessa apresentação que para essas empresas não é interessante usar soluções open source, tá? Por uma série de motivos, como por exemplo questão de atualização, tem que ter uma mão de obra técnica especializada dentro da empresa para tocar a solução, né? Para configurar uma VPN, configurar uma regra de firewall, fazer um ajuste de IPS, e se tiver IPS, porque eu particularmente vejo aí algumas soluções em clientes, né, rodando em plataforma Linux, onde só tem firewall e proxy. Não tem IPS, por exemplo, não tem o IDS, não tem um, uma ferramenta de scan de vulnerabilidades, entre outras coisas. Não estou dizendo que essas soluções não existam em soluções Linux ou em soluções FreeBSD. Existem. Mas normalmente o que eu vejo no mercado, tá? Vocês podem ver, já podem ter visto diferente, claro, em outras empresas, mas o que eu vejo é um proxy e um firewall. O cara que monta o Linux na empresa, bota na borda, segurando 2, 3 links de internet, ou um link, uma rede DMZ, 2 LAN, 3 LANs, mas só tem proxy e firewall. Autenticação de usuários para poder navegar na internet. O firewall libera nas portas, né, na saída, e na entrada algumas regras de NAT. Mas só isso. Você não tem um antivírus integrado para analisar o tráfego que passa, né, nas interfaces. Você não tem um
como é que se diz, você não tem muitas vezes você não tem uma VPN SSL, tá? Você não tem um IPS habilitado, ok? Então nós vamos ver aqui nessa apresentação que é bem interessante, é bem mais atrativo para o cliente e investir numa solução comercial, na solução da Fortinet, onde ele vai ter uma série de vantagens, tá? Entre eles suporte, atualização diária, definição de segurança, de antivírus e entre outras questões, tá? Entre outras funcionalidades. Bem, falando um pouco aqui sobre a Fortinet, a Fortinet foi fundada em 2000, tá? Para vencer os desafios das corporações que necessitavam de mais proteção do que é oferecida pelas tecnologias até então existentes, como Firewall e VPN, que como eu falei antes, é basicamente o que a gente vê hoje nas soluções open source, por exemplo. Aí tem também a parte do Squid, né? A parte de proxy, ok? Bom, mas também tem aí soluções que não são open source, são soluções comerciais que também são limitadas, né? Tem algumas coisas, tem algumas funcionalidades e outras não, tá? A abordagem da Fortinet foi diferente. A empresa criou o conceito de UTM, tá? Para vocês que assim talvez não saibam, a Fortinet foi quem criou o conceito de UTM. As outras que vieram atrás, SonicWall, Juniper, Checkpoint, a WatchGuard, entre outras, que também vieram lançar suas plataformas de UTM, elas vieram justamente em seguida, tá? Copiando justamente a ideia da Fortinet. Foi a Fortinet quem criou o conceito de UTM, né? Que significa uma unidade de gerenciamento de ameaças unificada, né? Ou seja, uma unidade central de gerenciamento de ameaças, tá? Então, o que é que você tem numa solução de UTM? Ela integra diversas funcionalidades, entre elas Firewall, VPN, controle de aplicações, prevenção de intrusão e filtro web e outras, né? Outras funcionalidades que fazem parte, tá, do UTM, tá? A Fortinet garante completa proteção de conteúdo, que é mais do que simplesmente identificar as aplicações ou permitir ou bloquear tráfego, tá? Trata-se de controle de aplicações combinado a aplicação de políticas baseadas em identidade e em todo o conteúdo, tá? Então a Fortinet ela não trabalha só o bloqueio de portas, ela trabalha todo o conteúdo, trabalha na camada de aplicação, trabalha na identidade dos usuários, na identidade dessas aplicações, tá? Então tem uma série de funcionalidades aí interessantes no FortiGate, tá? Que faz com que ele seja o equipamento ideal para estar na borda dessas pequenas empresas, ok? Ao invés de adotar uma solução open source, treinar alguém para se capacitar em Linux ou em outra ferramenta open source, ou contratar um profissional externo, é muito mais interessante você colocar um FortiGate, até porque a gestão do FortiGate em si também é bem simples, tá? É bem tranquilo, você pode contratar alguém de fora, inclusive, para fazer essa gestão, se você quiser, mas não é obrigatório, porque o sistema operacional, né, o ambiente, o console de gerenciamento do FortiGate é tão simples, é tão tranquilo de se entender, que o técnico da sua empresa, o técnico de TI, o assistente, aliás, o analista de TI, ele vai conseguir dominar o FortiGate e implementar as regras de segurança, tá? Sem falar que na internet, no FortiGate Cookbook, que nós vamos ver já no site, tem vários manuais, vídeos dando instruções, ensinando a como fazer as configurações de FortiGate, tá? Configurar Firewall, configurar VPN, configurar IPS, configurar o controle de aplicação, configurar o Web Filter, e vários outros vídeos que tem nas plataformas da Fortinet no YouTube, e o Cookbook, que é justamente o site onde está toda a documentação técnica da Fortinet, não só para o FortiGate, como também para outros equipamentos, tá? Do portfólio da Fortinet. Bem, a Fortinet é líder absoluta, tá, com o FortiGate, do quadrante temático do Gartner, por 8 anos consecutivos. Dá para se ter uma ideia do que é ser líder absoluto em UTM por 8 anos seguidos, por 8 anos seguidos nessa posição aqui, ó, na posição de líder absoluto. Os outros fabricantes eles mudam de quadrante, tá? Vem para cá para challenges, outros vêm para visionários, pequenos nichos, tá? Mas a Fortinet sempre ficou ali como líder absoluta durante 8 anos. Abaixo dela nós temos Checkpoint,
temos o Sophos, né, com a sua solução Sophos do TM, e aí nós tínhamos aqui antes o SonicWall, só que o SonicWall andou perdendo um pouco de prestígio aí, tendo algumas dificuldades e acabou vindo para o outro quadrante, né? O quadrante aqui de Challenges. Normalmente ele ficava aqui também em Leaders. Se ele voltou para cá, para desafiantes, né? Alguma coisa tem, né? E o FortiGate não. Ele, a Fortinet no caso, com o FortiGate, né? Sempre se manteve líder, tá? E aqui nós temos os outros fabricantes de outras marcas aí, temos Barracuda aí, temos Huawei, aquela Wake Security Solutions, né? Entre outros, tá? Então, nada melhor do que você confiar a segurança do seu ambiente, tá? Você configurar perdão, você confiar a segurança do seu ambiente para quem é líder, tá? Para quem é líder absoluto na solução de UTM, que no caso aqui é a Fortinet. Se o Gartner está dizendo que a solução é líder, significa que ela vende mais. Se ela vende mais, é porque ela tem vários atrativos, tem várias funcionalidades, tem várias questões aí de segurança que fazem com que seja um produto que tenha o melhor custo-benefício, tá? Que entrega realmente ao usuário a proteção que ele precisa, né? Com um custo compatível. Não é um custo muito barato, nem muito menos caro a ponto de dizer que é inviável de ser comprado. Não é isso, mas sim um produto compatível em relação à sua qualidade e ao seu preço. Bom, uma visão geral aí dos aceleradores de hardware ASIC. Primeiro que o FortiGate ele tem um processador central, né? Esse processador normalmente é um processador Intel. E ele tem outros processadores que são os processadores independentes para processar determinadas tarefas, como por exemplo VPN, Firewall, IPS, tá? É aí onde está o segredo do FortiGate. Ele costuma ser mais performático do que os concorrentes. Se você fizer uma pesquisa, entrar em fóruns de segurança, em comunidades que tratam do assunto TM, você vai ver pessoas comentando que comprou um FortiGate, um modelo que é recomendado pela Fortinet para suportar 50 máquinas, mas ele acaba suportando 70 máquinas e funciona muito bem. Ou um outro modelo que era para suportar 80 máquinas está suportando 110, tá? Ou se não for um comentário dessa forma, vai ser eu botei um FortiGate na minha rede e eu vi que o meu tráfego de internet melhorou bastante a velocidade, as requisições de acesso à internet ficaram mais rápidas do que minha antiga solução, entre outras. Bom, o que eu quero dizer é justamente que o FortiGate ele usa, né, mais de um processador, tá? Deixa eu ver aqui no próximo slide. Vai ter um slide aqui que vai mostrar para vocês. Ele usa mais de um processador, porque a Fortinet ela separa um processador para cada conjunto de funcionalidades, tá? Por exemplo, nós temos o processador de conteúdo, tá? Que é o Process Content aí, o ASIC CP9, que é acelerador de conteúdo de segurança, tá? O processador de rede, que acelera a segurança de rede, tarefas como Firewall, VPN e IPv6. Temos o Flow Processor específico processador, é um processador específico para DDoS e mapeamento de recursos. Integrated Switch Fabric ASICs, né, que conecta recursos em grandes modelos de equipamentos, tá? E o Multicore CPU, né, tem o System on a Chip Processor, mas tem aqui o Multicore CPU que fornece funções de políticas de gerenciamento, tá? Então a Fortinet ela tem o processador central, o FortiGate, né, ele tem o processador central que normalmente costuma ser Intel, tá? E aí tem os processadores para funções específicas, para Firewall, para IPS, para VPN, que eles são específicos para aquelas funcionalidades, tá? Fazendo com que assim o hardware tenha um desempenho melhor, fazendo com que assim o FortiGate tenha um desempenho de destaque em relação aos concorrentes, tá? Alguns concorrentes usam, por exemplo, no seu TM um único processador, seja ele Intel, seja ele AMD ou de qualquer outro fabricante, um único processador para fazer tudo, para processar Firewall, para processar tráfego de rede, para processar IPS, VPN, tudo em um único processador. Então ele acaba saturando a caixa, né? Isso acaba saturando a caixa, fazendo com que ela não suporte uma grande carga.
de, 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 de usuários, o que força, força, no caso das empresas, a trocarem seus equipamentos por outros mais robustos, sejam da mesma marca, né, do mesmo fabricante ou de um outro fabricante. No caso do FortiGate, não quer dizer que você não vá precisar trocar de modelo de acordo com o crescimento da sua empresa. Isso é natural. Tá? É natural que, por exemplo, se você usa um FortiGate, digamos, 60D, tá, para segurar 60 máquinas, 50 máquinas, é natural que se sua empresa tiver um boom e expandir para 150 máquinas, você vai ter que partir para um FortiGate 100D, pelo menos, tá? Porque por mais que o FortiGate use processadores de aceleração, a gente também não pode, né, dar uma exagerada. Eu tenho um 60D e eu quero que ele hoje segura 50 máquinas, eu quero agora que ele segure 150, 200 máquinas, né? Isso não existe. Você tem que, lógico, crescer aí também o modelo do seu appliance, tá? Mas o que eu quero dizer é que isso é mais demorado no caso do FortiGate. Você vai investir em um outro appliance, mas isso vai demorar mais tempo do que com o appliance de alguns concorrentes, que usam um só processador e aí chega uma hora que ele vai cansar, chega uma hora que ele vai saturar e você vai ter que trocar de equipamento. Quando no caso do FortiGate isso vai demorar mais tempo porque ele não usa só um processador, usa vários processadores, né, por funções específicas, né, dentro da caixa, ok? E isso aí, no caso, ele é visível a robustez e principalmente a estabilidade do FortiGate em uma rede. É visível para qualquer usuário que está usando a rede da empresa para navegar na internet, acessar aplicações na internet, né? Acessar VPN, acessar sites, servidores web através de acesso remoto, entre outros. Bom, aí ele mostra aqui justamente a linha de FortiGates, né? Temos aí os FortiGates menores, no caso o que ele chama de desktop, são FortiGates pequenos, tá? Que usam um processador FortiASIC, tá? Um processador FortiASIC. Lembrando que esses processadores são desenvolvidos pela própria Fortinet, são processadores Husky de 64 bits, tá? Husky de 64 bits, tá? Então tem um processamento bruto aí bem mais agressivo do que processadores Intel, do que processadores na verdade da linha x86, né? E faz com que no caso do equipamento ele tenha uma performance, uma estabilidade bem mais interessante, bem mais vantajosa em relação aos concorrentes de mesmo tamanho, né? No caso desse modelo aqui, ó, é um processador só, que são os FortiGates pequenos, tá? Os FortiGates para pequenas empresas, só que não é um processador Intel, é um FortiASIC da Fortinet, é um 64 bits puro, tá? Um processador Husky, e esses caras eles suportam tráfego aí pode pendurar aí, por exemplo, no FortiGate 60D, pode colocar 60 máquinas aí, entre 50 e 60 máquinas, trabalhando aí a todo vapor que o equipamento vai segurar, tá? Vai tratar Fire, vai tratar antivírus, vai tratar VPN e vai segurar numa boa. No caso dos equipamentos de mid-range, que são os equipamentos médios, né? Aí eles já usam 2 processadores, tá? E os de high-end, da linha high-end, né, que são os processadores, aliás, que são os FortiGates para grandes empresas, né, aquelas empresas bem mais gigantescas, vamos dizer assim, esses equipamentos costumam usar 4 processadores, tá? Você pode ter aí, no caso, até 4 FortiASIC, tá? Lembrando o seguinte, tá, pessoal, que eu tenho aqui, por exemplo, 2 FortiASIC, tá? Tenho 2 FortiASIC, mas eu tenho aqui no meio, porque ele não está mostrando, eu tenho um processador Intel aqui que é para cuidar da parte do sistema operacional, tá? Da gestão geral do sistema operacional. Lembrando que esses processadores aqui são focados nas funcionalidades de segurança, tá? Mesma coisa com esses aqui mesma coisa com essa linha high-end e no caso da linha desktop, tá? Temos o FortiASIC e também temos um processador Intel, ou às vezes às vezes pode ser AMD também, tá? Pode acontecer de ser AMD, vai depender do modelo da caixa. Mas esses processadores são dedicados ao sistema operacional como um todo, e aí vem o processador FortiASIC, que é para tratar as funcionalidades de segurança, ok? Bom, aí nós temos aqui, ó,
justamente um exemplo, né? Nós temos aqui de como funcionaria, por exemplo, um FortiGate com um processador para Fire e VPN, e outro processador para as funções de Next Generation Fire, né, que é os Fires da nova geração, né, o TM, e o processador Intel ali no meio, tá, cuidando do sistema como um todo, ok? Bom, aí falando de segurança abrangente, né, o que é que nós temos em uma única caixa de FortiGate? O que é que nós temos aí de funcionalidades de segurança, né? Nós temos Firewall, VPN, controle de aplicação, IPS, filtro web, tá? Por categorias. E o Web Filter, no caso do FortiGate, é bem interessante, é rico em muitas categorias para você tratar. E você pode criar suas próprias categorias, cadastrar os sites seus sites que você quer que sejam bloqueados ou que sejam liberados, tá? De uma forma bem prática, bem simples de se trabalhar. Aí vem o anti-malware, né, que é o antivírus integrado da caixa, que ele verifica todo o tráfego das interfaces internas e das interfaces WAN, tá? Para ver se tem vírus ali chegando por e-mail, vírus chegando por tráfego HTTP ou HTTPS, tá? Enfim, então ele checa aquilo ali, e se tiver vírus ele bloqueia, ok? E você consegue visualizar isso aqui, tudo isso aqui na verdade você consegue visualizar através de logs em tempo real, ok? Tanto do Fire como VPN, controle de aplicação, IPS e principalmente o antivírus, né? O anti-malware para você ver ali se de repente bateu algum vírus na tua rede e o FortiGate bloqueou, tá? Temos a aceleração WAN, temos o Data Leak Protection, né, que é para evitar fuga de informação, é uma feature que você habilita para onde você cria regras para informar que tipo de informação não pode sair da tua rede, tá? Não pode sair pelos teus links, certo? Você pode estar, por exemplo, fazendo regras para proteção de dados sigilosos, planilhas, documentos sigilosos, tá? Controle de Wi-Fi. E temos o Advanced, perdão, e temos o Advanced Threat Protection, tá? Esse carinha aqui, o ATP, ele consegue visualizar, por exemplo, ataques, antecipar no caso, tem aqui o IPS, né? Mas aqui o Advanced Threat Protection, ele visualiza os ataques, ataques que vêm por malware, como ataques que vêm através de hackers, ok? E consegue interceptar junto, né, trabalhando junto com o IPS e gerar relatórios sobre esses ataques, tá? Ele gera relatórios em tempo real, como você também pode exportar esses relatórios para PDF e aí fazer uma análise desses relatórios e inclusive discutir esses relatórios em reunião com a diretoria da empresa e mostrando, provando para a empresa o quanto foi interessante fazer investimento no FortiGate, né, através desses relatórios, porque mostra na reunião da diretoria a eficiência do equipamento, que ele realmente está trabalhando, que ele realmente está protegendo o perímetro da rede, protegendo ali a borda, tá? Isso nada mais gratificante para o gerente de TI, para o analista de TI da empresa, do que fazer um investimento num equipamento bom como este, né, num equipamento confiável e estável como o FortiGate, e mostrar à diretoria, através de relatórios fornecidos pelo próprio equipamento, quais são as ações que ele está tomando para bloquear tanto os vírus como bloquear ataques que venham através de hackers, né? Através de pessoas que estão fora da empresa, né? Que estão em outras redes tentando acessar sua rede remotamente ou tentando jogar códigos de SQL injection, códigos de DDoS, né? Para ali prejudicar a tua rede, tá? Bom, o sistema operacional do FortiGate é proprietário, tá? Chama-se Fortinet FortiOS, que consolida todas as tecnologias necessárias para a resposta mais rápida, mais robusta e coordenada. Ou seja, além dos processadores serem desenvolvidos pela própria Fortinet, os processadores do FortiGate, o sistema operacional também é desenvolvido pela Fortinet, que é o FortiOS, tá? Sistema operacional próprio, que aí trabalha bem, né? Trabalha em harmonia com os processadores, tá? Dos equipamentos, tá? Dos appliances. Bom, só voltando aqui um pouquinho o slide, o que é que nós temos aqui ele mostra aqui, por exemplo, o FortiGuard. FortiGuard é o laboratório da Fortinet que é responsável por alimentar os appliances, tá? Alimentar os appliances com as definições de segurança, de controle de aplicação, de antivírus, de anti-spam, de IPS, de Web Application Control, tá? De banco de dados, reputação, IP Reputation, ou seja, informar para o FortiGate quais são os IPs externos que
de repente estão na malha fina ali, né? Que não tem boa reputação, porque gera spam, ou porque gera ataques. Então a Fortinet, né, a FortiGuard mapeia esses IPs e o FortiGate ele tem conhecimento desses IPs externos que não são confiáveis, tá? E aí ele já começa a tratar, de repente, se chegar algum pacote desses IPs no equipamento, ele já começa a agir ali para interceptar esses pacotes e descartá-los, né? E, lógico, fazer os logs, a análise e fazer os logs desses pacotes para que você tenha conhecimento de que esses IPs não confiáveis, né? Que um desses IPs ou todos eles, enfim, que tentarem acessar o seu FortiGate, tentarem acessar a sua rede, foram bloqueados, tá? Nós temos aqui o gerenciamento de vulnerabilidades e o filtro web, como eu falei, onde você vai estar bloqueando ali as mídias sociais, no caso das empresas que não permitem o uso de mídias sociais, né? Bloqueando sites pornográficos, bloqueando sites de crackers, né? Sites de softwares piratas e outras categorias. São várias as categorias que o FortiGate consegue tratar de sites que você pode bloquear e liberar aqueles que você acha que devem ser liberados, né? Essas categorias, essas regras de firewall, né? Com essas funcionalidades de segurança, elas podem ser aplicadas em regras separadas por rede, tá? Por range de rede, por máquinas, por MAC address de máquinas ou por usuários, tá? Usuários, por exemplo, do Active Directory. Tá? Você pode usar usuários internos cadastrados no próprio FortiGate, como você pode usar os usuários do AD. Você faz com que o FortiGate sincronize com o Active Directory e aí você cria as regras de segurança por grupos de usuários, por exemplo. E aí você pode dizer que o grupo RH tem acesso a determinadas categorias de sites, o grupo da TI tem acesso a outras categorias e bloqueia outros sites, né? E que a diretoria, por exemplo, tem acesso livre total a qualquer site, por exemplo, com exceção dos sites, por exemplo, que são nocivos, como sites de pirataria, tá? Que aí sites de pirataria trazem vírus para dentro da rede. Você separa por categorias e por grupos de usuários, ou por grupos de redes, né? No caso, por ranges de redes, se você quiser, tá? É bem simples de se tratar isso, é bem tranquilo mesmo, muito fácil de se configurar um FortiGate dessa forma, separando aí as regras por grupos, né? Bom, as inúmeras certificações, tá? O FortiGate ele é altamente premiado, tá? Premiado pelos grandes laboratórios de segurança, tá? Que avaliam os produtos como a NSS, a AV Comparatives, tá? A ECCA Labs, tá? Todo ano o FortiGate recebe novos títulos de certificação dessas empresas e outras empresas de segurança, atestando a eficiência, tá? Atestando a qualidade do produto, né? Do equipamento do FortiGate, tá? Aí nós temos aqui, por exemplo, as recomendações, tá? As recomendações das certificações para Fortinet. Veja que ele tem todas as certificações, tá? Todos as agências de segurança, tá? Que avaliam o produto, todas elas recomendam o Fortinet, tá? A AV Comparativos aqui, por exemplo, que é para a empresa que faz comparação de antivírus, a ECCA Firewall, que testa a funcionalidade de Firewall, tá? O NSS Labs Data Center IPS, que testa a funcionalidade do IPS, né? Do Intrusion Prevention System, né? Que é a solução aliás, é a funcionalidade de bloqueio, né? Que faz a interceptação e bloqueio de tentativa de invasão. Tá? Então ele recomenda, tem outro aqui da NSS Labs NextGen, que também recomenda o IPS do FortiGate, enfim, todos os anos o FortiGate recebe novas certificações, tá? Enquanto isso os concorrentes, vocês podem ver aí que os concorrentes eles têm algumas certificações e outras não, né? Não são todas recomendadas, tá? Então apenas algumas, já o FortiGate não. Tá? A Fortinet é recomendada por causa do FortiGate, né? Por todas essas empresas aqui, tá? Por todas essas empresas de segurança e outras que não estão aqui listadas. Então temos aí alguns modelos, né? Vou mostrar aqui para vocês alguns modelos para pequenas empresas, né? Nós temos aí o FortiGate 30D, tá? Um FortiGate relativamente barato, mas que seu sistema operacional é o mesmo sistema operacional dos outros FortiGates, tá? Com as mesmas funcionalidades,
Claro, tem algumas exceções, tá? Tem alguns relatórios que tem alguns relatórios que tem algumas visões mais completas que só tem, por exemplo, no FortiGate 100, 200D, 300, 600, tá? Os FortiGates de tamanho médio e os FortiGates grandes, tá? Para as grandes empresas, que não tem, por exemplo, os FortiGates pequenos, tá? Então, mas não são muitas funcionalidades, nem muitos relatórios, não. São algumas coisinhas, tá? Mas isso não tira a eficiência do equipamento, tá? Isso não tira a eficiência do equipamento. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que ele tem firewall, tá? Aí nós estamos vendo aqui o throughput de firewall. Ele tem o número de sessões concorrentes suportadas, por exemplo, o 30D suporta 200 mil sessões concorrentes. Aí trabalha com túneis de VPN IPsec, com Gateway IPsec, Client Gateway IPsec, né, SSL VPN, tá? Tem antivírus, tem IPS, tem o Application Control, tem o Web Filter, tem várias funcionalidades, tá? Quase todas as funcionalidades de qualquer outro FortiGate, tá? Como eu falei, a diferença é um detalhe ou outro em relação às caixas maiores, tá? Mas isso não impacta na rede das pequenas empresas, tá? Não vai fazer com que você compre, por exemplo, um FortiGate D, um 30D, né? Coloque na sua rede e diga, não, esse FortiGate aqui não me atende porque ele não tem função A, B, C ou D. Não, eu precisaria comprar um FortiGate 100, só que o FortiGate 100 é mais caro e aí para minha empresa que é pequena não tem sentido. Não, você não vai passar por esse tipo de situação, tá? Tenho certeza absoluta que um FortiGate 30D atende a sua pequena empresa, ao seu pequeno escritório, porque você também pode ter uma empresa grande, né? Você pode trabalhar numa empresa grande, ou ser proprietário de uma empresa grande e ter escritórios remotos espalhados pelo Brasil, ou até mesmo em outras localidades, né? Fora do Brasil, tá? Em outros países, né? No caso, você pode ter pequenos escritórios e esses pequenos escritórios demandam, por exemplo, um FortiGate 30D. Você tem sua empresa na matriz, por exemplo, com um FortiGate 300D, um exemplo aí, ou um 600, que é uma caixa bem mais robusta. E aí você tem pequenos escritórios, tá? Onde você vai encaixar aí o FortiGate 30D, você pode encaixar o FortiGate 60D, 70, 90, vai depender aí também do número de usuários que você tem na sua rede, tá? Os FortiGates, eles não têm, as licenças, elas não trabalham por usuário, tá? Elas não são trabalhadas por usuário. As licenças não tem aquela história de dizer assim, o FortiGate, você compra ele e se você tem 100 usuários, você tem que comprar 100 unidades de licença, tá? E aí, se você botar a máquina de número 101 na rede, essa máquina ela não vai navegar, ela não vai acessar a internet, porque aí a licença só cobra até 100 máquinas. Não existe isso no FortiGate. Quando você compra o equipamento, você faz a assinatura do UTM Subscription, tá? Que é o UTM Bundle, né? Subscription. E aí, esse UTM Bundle ele tem várias funcionalidades, tá? Na verdade, são as funcionalidades da TEM, né? Que é o antivírus. Perdão, as funcionalidades do UTM, que é o antivírus, que é o VPN IPsec, que é o Web Filter, que é o Application Control, que é o IPS, IDS, entre outros, tá? E você compra você adquire a licença que você renova anualmente, é igual um antivírus corporativo, você tem que renovar anualmente, e dentro dessa licença você tem direito a essas funcionalidades, como também as atualizações de segurança que são liberadas diariamente, as definições de vírus, as definições de IPS, as definições de IDS, de controle de aplicação, novas categorias de sites para o Web Filter, e isso é liberado sempre que o laboratório da FortiGuard alimenta isso na base de dados lá na matriz da Fortinet, né, nos Estados Unidos. Então essas informações, essas novas definições de segurança, elas são espalhadas para todos os FortiGates pelo mundo, tá? Porque o FortiGate ele fica conectado 24 horas por dia com a FortiGuard, justamente para pegar essas definições, para pegar essas novas atualizações e eles estarem aptos a detectar e a bloquear as ameaças mais novas que saírem no momento, ok? Então, só lembrando que eu não tenho definição de licença, a licença não é comprada por número de máquinas, tá? Você compra uma licença e aí você pode pendurar o número de máquinas que você quiser
lógico, respeitando os limites do hardware, né? Porque, por exemplo, se você vai comprar um FortiGate 30D, esse FortiGate ele é recomendado, por exemplo, para você ter 30, 35 usuários. Você pode conseguir conectar 40 máquinas e não sentir problemas, tá? E aí você pode colocar 45 e começar a sentir um certo gargalo na rede, 50 e já começa a sentir um gargalo maior, tá? Enfim, o ideal é que você faça, quando você for comprar o FortiGate, você faça um size, né? Você faça um redimensionamento aí, um dimensionamento aí, de acordo com o tamanho da tua rede. Você faça esse dimensionamento, lógico, com um consultor que vai estar te vendendo FortiGate, tá? O consultor ele vai fazer justamente essa análise, vai perguntar quantas máquinas você tem na rede e aí vai dizer se o FortiGate 30D atende ou não ao tamanho da tua rede, tá? Se o ideal seria uma caixa um pouco maior, tá? Por questões de limitação do hardware, né? Por não saturar demais o hardware. Lembrando que o FortiGate ele usa processadores FortiASIC 64 bits, o que o torna mais robusto, o que o torna mais estável do que os concorrentes, mas ele também tem seu limite. Enquanto um concorrente do FortiGate e FortiWi-Fi, né, que é a versão com antenas Wi-Fi, com a rede Wi-Fi do FortiGate, tá? Esse é o FortiGate 30D, né? E tem o FortiWi-Fi 30D, tá? Que aí ele vem com antenazinha Wi-Fi. Tem a versão tanto PoE como não PoE, ou seja, a PoE é aquela que tem energia, né? Nas interfaces de rede, né? Que é Power over Ethernet, tá? Você pode ligar, por exemplo, dispositivos que se alimentam pela placa de rede, tá? Pela porta de rede. Enfim, então voltando, então se eu tenho aqui o 30D, tá? Na minha rede, então eu tenho que respeitar, por exemplo, os limites de hardware do equipamento, tá? O que é recomendado pela Fortinet. Então, se o concorrente ele suporta, por exemplo, se tem um concorrente do 30D que suporta 30 máquinas, ele vai suportar 30 máquinas e pronto. Já o FortiGate 30D não. Se ele é recomendado pela Fortinet para suportar 30 máquinas, ele pode suportar até 40, 45, porque o hardware permite isso. Ele permite dar essa folga, tá? Então é por isso que o FortiGate costuma ser mais performático. Se você pesquisar na internet, se você pesquisar nos fóruns, nas comunidades, você vai escutar pessoas, você vai ver pessoas dando testemunho sobre equipamentos FortiGate que eles compraram para uma rede do tamanho A, e esse equipamento acabou suportando uma rede do tamanho B, um pouco maior, tá? Então ele dá uma margemzinha aí de sobra para você poder colocar mais equipamentos na sua rede, e isso sem gerar qualquer tipo de alerta de licença, porque passou do número de licenças. Não, FortiGate não trabalha com licenças por conexão ou licenças por usuários, licenças por máquinas, tá? Comprou licença, ativou a caixa, pronto, ele está lá para suportar até o que o hardware disser que suporta, beleza? Bom, e aí nós temos a versão 60D, né? O FortiGate 60D aí que é recomendado para até 60 computadores, mas você pode ver ele, perdão, até 50 computadores, mas aí você pode ver ele trabalhando com 60, 65, tá? Vale levar também em consideração que você pode ter na sua rede 60 usuários conectados no FortiGate ao mesmo tempo, como você pode ter uma empresa como você pode ter situações na sua empresa onde, por exemplo, eu conecto 30 usuários de manhã e 30 usuários à tarde, então a caixa não vai sentir tanto, tá? Então, tem essa questão também, você pode ter todo mundo conectado, como você pode ter uma variação aí de acordo com os horários, né? De acordo com a carga horária dos seus funcionários, tá? Então, isso também deve ser pesado na hora da aquisição do equipamento, porque você de repente pensa assim, eu vou comprar um 60D, mas aí eu tenho 70 máquinas, ele não vai suportar, ou se vai suportar meio que lento, se habilitar as funcionalidades de IPS, de firewall e tal, de antivírus, tá? E aí como é que eu faço? Não, aí você tem que pensar, você vai ter os 70 usuários conectados todos os dias ao mesmo tempo? Não vou ter não, vou ter 30 usuários de manhã e 40 à tarde, ou 30 de manhã e 20 à tarde, porque aí à tarde só trabalha um pessoal de setores específicos, então o equipamento vai suportar, porque ele não vai estar sendo exigido ao máximo o tempo todo, ele vai ser exigido por 30 usuários pela manhã
e por 20 usuários à tarde, tá? Ah, não, mas se eu vou ter todo mundo conectado ao mesmo tempo, então respeite os limites do equipamento que são recomendados pela Fortinet, tá? O que é indicado pela Fortinet, que aí no caso do 60DD, é você ter pelo menos 50 computadores conectados no equipamento e com todas as funcionalidades dele habilitadas, tá? Quando eu digo funcionalidades, as features de UTM, né? As features de segurança, que aí, como eu falei antes, WebFilter, IPS, DS, VPN, antivírus, etc, tá? E aí nós temos aí o FortiGate 70D, tá? Que aí também vocês estão vendo, vocês podem ver aí o quadro comparativo, né? De número do throughput de Firewall, da latência do Firewall, throughput de rede IPsec, tá? Throughput do IPS, ok? O número de domínios virtuais que ele suporta, que são chamados VDOMs, né? Que você pode colocar em domínios virtuais, você pode colocar, digamos assim, vários não, até 10 aqui no caso, né? Até 10 mini FortiGates virtualizados dentro da caixa, tá? Então, o VDOM você pode usar, por exemplo, quando você quer colocar um FortiGate mini, que ele é virtualizado dentro do FortiGate principal, da caixa principal, tá? Então, você pode colocar um FortiGate mini para cada VLAN, que aí você quer criar regras específicas de segurança para cada VLAN, tá? E essa é a tecnologia de VDOM do FortiGate, tá? Que só o FortiGate tem. Outros equipamentos não usam VDOM. Você pode procurar aí nos concorrentes, você não vai ver o conceito de VDOM nesses outros equipamentos, onde permite que você coloque, no caso do VDOM, permite que você coloque um mini equipamento virtualizado, no caso aqui um mini FortiGate virtualizado em cada VLAN. Tá? E aí você pode criar regras de segurança específicas para cada VLAN. Isso é um conceito bem interessante. Algumas empresas usam, né, essas configurações de VDOM, tá? Lembrando que o FortiGate ele suporta alta disponibilidade em HA, tá? Ou seja, você pode ter o HA ativo, como pode ter o ativo passivo, tá? E o clustering, né? Que é justamente você ter duas caixas, né, do FortiGate trabalhando ali em cluster, né, em HA ativo ou ativo passivo, tá? Para gerar aí alta disponibilidade, tá? Se uma caixa vier a parar, a outra caixa assume todo o tráfego da rede, né? Assume todas as funcionalidades de segurança da rede, tá? Então isso é bom de se implementar também, é interessante. O cliente que pode investir nisso, que pode investir na compra de dois FortiGates para fazer um HA, eu até recomendo. Apesar do FortiGate ser um equipamento que dificilmente quebra, tá? Dificilmente quebra. Eu particularmente nunca precisei mandar um FortiGate para um RMA. Lembrando que a licença anual que você renova, ela cobra esse RMA, tá? Ou seja, se o equipamento vier a apresentar defeito, você pode mandar ele para a Fortinet, que ela vai te mandar um outro equipamento, tá? Ela vai te mandar um outro equipamento novo, na caixa, lacrado, certo? Para você fazer a troca. Mas para isso, lógico, a sua licença tem que estar em dia. Aquela licença que você renova anualmente, que é a licença do Theme Bundle, ela tem que estar renovada, tá? Ela tem que estar ativa, ok? Porque ela também é a sua garantia do equipamento, como também permite que você peça suporte à própria Fortinet através de telefone, através de e-mail, pelo portal do Fortinet, da Fortinet.com, usando seu usuário e senha que você cria no momento em que você compra seu primeiro FortiGate. Você cria um usuário no portal da Fortinet para você registrar seu FortiGate e registrar os outros FortiGates e até mesmo outros equipamentos como FortiDB, FortiMail e outros equipamentos, tá? Nesse seu mesmo login, que aí você pode ter o controle de todos os ativos FortiGate com seus números de série atrelados ao seu login lá no portal da Fortinet, tá? Bom, e só finalizando aqui, a alta disponibilidade é você ter justamente dois equipamentos lá conectados em cluster, tá? Seja ativo ou ativo passivo, tá? E aí temos o FortiGate 90D, temos o FortiGate Forte Wi-Fi, né, 90D, na versão não PoE e na versão PoE, tá? E aí nós temos aqui apenas as características também de funcionalidades, de performance, tá? De cada equipamento. Lembrando que alguns FortiGates vêm com HD interno e outros não vêm, tá? Outros usam apenas a memória mesmo, a memória flash interna, a memória menor, tá? E outros têm a memória e tem também o HD interno, tá? Vai depender do modelo do equipamento,
tá? E esse HD ele faz os logs lá, né? Guarda as informações de tudo que se passa no FortiGate, tanto dos logs de sistema, como dos logs de firewall, como dos logs do antivírus, os logs do IPS, do WebFilter, os logs do ATP, de VPN. Então fica tudo registrado dentro do HD, tá? Em equipamentos menores, só lembrando que isso vai estar na memória do equipamento, tá? Na memória do equipamento, que é uma memóriazinha flash pequena, e você também pode ter o FortiCloud, que é a solução de gerador de relatórios da Fortinet, né? Que fica na nuvem da Fortinet, e aí você tem aí o FortiCloud, que você conecta o FortiGate a essa nuvem, e o FortiGate vai mandando todos os logs para o FortiCloud, e de lá no FortiCloud você gera seus relatórios de acesso a sites, de acesso às portas. No FortiCloud você consegue ver também quais são os países para os quais o tráfego da sua rede está saindo, ou até mesmo está recebendo pacotes, tá? Então você consegue visualizar essas informações também no FortiCloud. Bom, aí líder global em inovação de segurança, por exemplo, os principais bancos, tá? A maioria dos bancos e agências de aeroespacial, né, e defesa usam FortiGate, tá? Vocês podem ver aí que 7 dos 10 maiores bancos usam FortiGate, é aquilo que eu comentei no início. Nos Estados Unidos, por exemplo, em peso, os grandes bancos americanos usam FortiGate tanto na sua borda como também no perímetro, ou seja, no firewall interno tem FortiGate, e no firewall nas bordas, né, tem também FortiGate, tá? Além das outras soluções como o FortiMail, que é a solução de anti-spam, para higienizar lá o teu servidor de correios, né? Recebe na verdade as mensagens, descarta os spams, descarta os vírus que estiverem nas mensagens, e só depois disso ele entrega ao teu servidor de correio, seja Exchange, seja Zimbra, seja Lotus, seja qualquer servidor de correio, né, que você tenha. E lógico, esse servidor vai entregar a mensagem pura e confiável, né, limpa e confiável para o desktop, né, para a caixa na verdade para a caixa postal do usuário, tá? E aí tem também o FortiDB, que é uma solução de proteção para banco de dados da Fortinet, uma solução bem interessante, tá? Para proteção de banco de dados Oracle, por exemplo, Oracle, SQL, entre outros bancos. O FortiDB você coloca ele na frente do seu servidor de banco de dados, e aí ele protege o teu banco de dados contra ataques específicos, né, códigos maliciosos específicos para explorar vulnerabilidades de sistemas de banco de dados, tá? É bem interessante investir também no FortiDB, tá? A empresa que puder fazer um investimento no equipamento para proteger seu banco de dados, vai de FortiDB, tá? Enfim, as empresas de serviços também, né, computacionais aí, 7 entre 10 usam também FortiGate, tá? Então os números são bem agressivos. Não é à toa que o FortiGate está como líder no quadrante mágico do Gartner há 8 anos seguidos, ou seja, porque as empresas, as grandes empresas, as médias empresas e as pequenas também confiam no FortiGate, tá? Então, pequena empresa não precisa ter necessariamente, não é obrigado ter uma solução open source porque é mais barato ou porque não gasta nada com isso, tá? Mas aí como é que fica o gerenciamento disso? Como é que fica a definição de segurança? Como é que você faz a atualização das definições de segurança, né? Quem cuida desse seu equipamento open source, tá? Enfim, é muito melhor você entregar na verdade você ter confiança numa empresa que respira segurança de informação diariamente, como a Fortinet. É muito mais interessante você contar com uma empresa como essa, que você pode pegar o telefone e ligar para ela, que você pode mandar um e-mail, que você pode abrir um chamado, e tem especialistas certificados, especialistas em segurança na Fortinet que vão entrar em contato com você e vão te ajudar a resolver os teus problemas, a fazer os ajustes na tua rede, no teu FortiGate, na verdade, né? Fazer os ajustes no FortiGate para que ele fique mais seguro no IPS, para que ele tenha uma VPN IPsec bem configurada, para que determinada regra de firewall que você está com dúvida, não sabe se está correta, que ela passe a ser configurada da forma adequada. Então aí você tem com quem contar, tem uma empresa por trás disso, que é no caso a Fortinet, né? Diferente da solução open source que você tem você e você mesmo e os fóruns, né? Você tem que partir para os fóruns de discussão para poder pegar a solução ali para resolver um problema ou outro, que às vezes até é um problema crítico.
você está tendo um problema de invasão na sua rede e você tem que se virar sozinho e ligar para pessoas, amigos, colegas, botar nos fóruns para tentar achar uma solução que pode demorar dias, tá? Que pode demorar, você pode colocar num fórum e aí daqui a uma semana que alguém responde, daqui a 3 dias, 4 dias alguém responde, e mesmo assim às vezes a resposta não é aquilo que você precisa. É diferente de você ter um equipamento de um fabricante de solução de segurança que respira segurança diariamente, que você vai poder entrar em contato com ele e ele vai dar a resposta de imediato, tá? Vai te ajudar naquele exato momento. Aí o número de vendas de appliances do TM, tá? Só vem disparando. Aí nós temos um gráfico aí até 2014. A venda de appliances, né, de segurança. FortiGate aí, a Fortinet disparando aí, tá? Acima da Cisco, acima do Checkpoint. E o Checkpoint é um produto muito bom, tá? De UTM, é israelense. Muito bom, acima de Juniper Networks. Outro muito bom também é o Palo Alto Networks aí, é um equipamento robusto também. Só que o FortiGate consegue superar todos eles e vender muito mais do que eles, justamente por ter mais confiabilidade, por ter mais performance, por ter mais funcionalidade de segurança. É notável quando você pega um FortiGate e abre, por exemplo, a tela de gerenciamento dele, você consegue enxergar funcionalidades nele que não tem em outros equipamentos, tá? Eu já fiz uma comparação dessa entre o FortiGate e outros equipamentos de outras marcas e senti uma certa dificuldade em fazer alguns ajustes nesses outros equipamentos, quando o FortiGate é muito mais fácil de se configurar, tá? E além de ser mais fácil de configurar, o FortiGate tem funcionalidade de segurança que nos outros equipamentos não tem e que acabam sendo implementados depois de um tempo, ou às vezes nem são implementadas essas funcionalidades. E aí nós temos aí a questão do suporte, atualização de definições de segurança, como eu falei antes aqui, por exemplo, você tem aí o FortiCare, quando você faz a sua renovação anual, né, da sua licença de UTM Bundle. Então você tem o suporte 8x5, que é o serviço premium, e tem o suporte mais abrangente, que é o 24x7. Você pode, por exemplo, estar contratando esse serviço 24x7, tá? Em um contrato separado. Normalmente, quando você compra o FortiGate, compra o FortiGate, paga pelo equipamento e pela licença, a licença padrão do FortiCare já vem com suporte 8x5, tá? Suporte avançado 8x5, onde você vai poder estar tratando ali com um profissional técnico da Fortinet que vai estar te ajudando a resolver os seus problemas ou a sanar as suas dúvidas. Se você quiser um negócio mais abrangente, o meu ambiente aqui é crítico, cara. Então eu preciso de suporte. A hora que eu ligar, eu preciso de suporte. Então você tem um contrato extra que você pode estar adquirindo com suporte de 24x7, tá? E aí, em comparação com as soluções open source, tá? Lembrando antes que quando tem aqui, torne-se um especialista em segurança de redes da Fortinet. A Fortinet também tem uma universidade, tá? Para um local de treinamento, né, online, para que você possa fazer os cursos. Alguns cursos que são para usuários, né, usuário final, tá, para clientes, e aí tem os cursos mais avançados que são para parceiros, tá, que aí você vai fazer esse curso mais avançado, por exemplo, em um centro de treinamento Fortinet, no caso em um centro físico mesmo, que aí pode ser em São Paulo, pode ser no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro estado que tenha um centro oficial de treinamento Fortinet. Mas a princípio, para o cliente final, tem também alguns treinamentos que são mais básicos, mas que dá para entender bem os conceitos do FortiGate, de configurar um FortiGate, configurar VPN, configurar a parte de web filter, controle de aplicação, enfim, através desses treinamentos voltados para clientes, tá? E aí esses treinamentos normalmente são online. E aí o FortiGuard Center, que eu falei antes, é essa divisão aqui da Fortinet, que trata de todas as atualizações de segurança, de todas as features, né? Antivírus, webfilter, IPS e todas as outras funcionalidades são atualizadas através desse laboratório aqui, tá? No qual o FortiGate fica conectado com ele 24 horas por dia para baixar essas definições de segurança, tá? Já no caso das soluções open source, nós temos aí algumas coisas que são desvantajosas, tá? Para empresas, enfim, eu costumo indicar sempre para os meus clientes soluções Fortinet, tá?
As soluções open source, uma delas que eu implemento de vez em quando é o PathSense, mas somente quando o cliente não quer de forma alguma investir num equipamento como o FortiGate. Mas eu não aconselho. Eu aconselho a colocar um FortiGate por tudo aquilo que eu falei. Mas quando o cliente não quer de jeito nenhum, mas quer colocar alguma coisa lá na sua borda, que lhe deu alguma proteção, aí eu coloco lá, por exemplo, um PathSense para ele, mas sempre deixando claro que é a melhor opção para ele por questão de segurança, porque ele não tem um profissional técnico especializado na sua empresa, por ele querer uma resposta mais rápida de um suporte, né? Por ele querer mais confiabilidade nas atualizações de segurança, no caso mais confiabilidade e mais agilidade nas atualizações de antivírus, nas atualizações de definições de IPS, entre outras funcionalidades de segurança. Então, por ele precisar disso, tem que partir para FortiGate, não tem outra, tá? Coloca a FortiGate na borda, coloca a FortiGate no perímetro e seja feliz. Você que é profissional técnico, que vende soluções de segurança ou que implementa soluções de segurança né, em clientes, indica o FortiGate, cara. Mostra para o cliente o quanto é vantajoso ter um appliance desse comercial fazendo a proteção da rede, por tudo aquilo que eu já falei aqui nesse vídeo, né? Por tudo aquilo que eu já falei aqui na verdade, nessa apresentação, ok? Aí o que é que eu tenho aqui nas soluções open source que eu vejo como desvantagem? A correção de bugs é feita pela comunidade, tá? É pelo fórum e isso pode demorar, ok? Na verdade, as perguntas, né, as dúvidas que você tira do fórum, a correção dos bugs das soluções open source são feitas pela comunidade. São pessoas espalhadas pelo mundo todo, com cabeças diferentes, e de repente tem o fulano que desenvolveu a correção do bug A, aí tem um ciclano que desenvolveu uma ferramenta que vai ser integrada agora ao software, e tem ciclano que desenvolveu também a correção do bug B, e aí eles colocam, geram um novo pacote, bota lá na internet, e aí você baixa e atualiza o seu equipamento, né, de segurança, né, que usa solução open source, tá? E muitas vezes essa correção de bugs pode demorar. E eu conheço softwares open source que tem bugs há muito tempo e até hoje não foi corrigido, porque é muita coisa para ver, muita coisa para desenvolver, muita coisa para corrigir, que os caras acabam priorizando algumas coisas e deixando outras na fila para serem corrigidas depois. E essa fila pode demorar 1 ano, 2 anos. Então vemos aí nas assinaturas de IPS são pagas, tá? Você pode ter, por exemplo, uma solução open source e aí você não tem IPS. Aí você habilita um IPS, pode ser um Snort, pode ser um Suricata, por exemplo, mas aí você tem que fazer um pagamento mensal ou anual pelas assinaturas desse IPS, tá? É um valor pequeno, é um valor que está assim mais ou menos entre 30 e 150 dólares, vai depender da solução. 30 não, perdão, entre 90 e 150 dólares, tá? E aí vai depender da assinatura que você vai adquirir de IPS para o teu equipamento open source, tá? Já no caso da licença do FortiGate, não, você paga uma licença anualmente, que já vai ter o IPS, que já vai ter antivírus, que já vai ter o Application Control, que já vai ter o Web Filter, que já vai ter ATP, que já vai ter IDS, que já vai ter VPN, todas as funcionalidades de segurança em uma única licença, você pagando aí um valor anual que no final das contas vai ser um valor bem pequeno se você for comparar com os benefícios que o equipamento vai te trazer, né, em se tratando de proteção da tua rede, né, da rede da sua empresa, tá? Bom, o suporte nas soluções open source, o suporte é você mesmo, pesquisando em fóruns, você precisa se tornar especialista na solução para resolver o máximo de problema possível, tá? É aquilo que eu já falei antes. A correção de vulnerabilidades também depende da comunidade. Se de repente aquela solução open source que você está usando, ela tem uma vulnerabilidade, aguarde. Você tem que esperar que os caras atualizem, que os caras resolvam essa vulnerabilidade para você poder baixar e fazer a atualização. Ou se é uma vulnerabilidade que está na versão nova, mas que não tem na versão anterior, aí você é obrigado a
formatar tudo e instalar a versão anterior. Mas claro, você faz o backup das configurações, isso é possível, e aí você tem que formatar o equipamento e instalar a versão anterior do software e subir o backup, tá? Algumas funcionalidades devem ser adaptadas e requer habilidade para editar arquivos de configuração. Acontece muito, tá? Eu digo isso, por exemplo, pelo próprio PathSense, no qual, como eu já falei antes, eu também trabalho com PathSense, inclusive eu dou até aulas de PathSense em cursos na internet, tá? Mas tem funcionalidades, por exemplo, que ele não tem e que precisam ser adaptadas. Aí tem aqueles caras que mexem mais com ele, né? Com o código, a nível de código mesmo, a nível de mexer no próprio kernel, tá? E aí esses caras vão e adaptam essas funcionalidades. Você tem que entrar nos arquivos conf, fazer alguns ajustes aqui e ali para poder suportar aquilo que você precisa, tá? O que normalmente no FortiGate já tem nativo. O FortiGate tem tantas funcionalidades, tem tantas opções que dificilmente você sente falta de alguma coisa, tá? E se você sentir falta de algum recurso, você pode abrir um chamado com a Fortinet, recomendando que tenha aquela determinada funcionalidade no equipamento. Se for pertinente, se a Fortinet julgar que é realmente uma funcionalidade interessante e tendo outros pedidos, tá, de outros clientes, ela com certeza desenvolve e coloca no firmware, né? E aí você atualiza o firmware quando sair essa atualização, né? Essa nova definição aí, você atualiza o firmware e aí ao atualizar o firmware ele já vai estar com aquilo ali habilitado, tá? Com aquela sugestão que você pediu, tá? E a atualização de firmware do FortiGate é a coisa mais fácil do mundo. Eu mesmo já fiz várias vezes, é muito simples. Você baixa a firmware, coloca para ele atualizar, ele atualiza em poucos minutos. Ele, depois de atualizar nesses poucos minutos, ele faz o reboot e depois desse reboot ele já está pronto, tá? Isso sem perder configuração, sem perder qualquer sem perder qualquer configuração que você tenha feito no seu equipamento, tá? Seja de regra de firewall, seja de filtro web, seja de IPS, seja de controle de aplicação, de VPN, fica tudo igual, tá? Lógico que a gente faz um backup antes, né? Porque a gente também não pode, como profissionais de TI, não podemos dar esse vacilo, né? De fazer atualização de firmware sem fazer backup, tá? Ah, mas você não disse que o equipamento é confiável? É confiável, mas se você tiver com ele ligado, por exemplo, em um ponto de energia que não tem redundância, e se faltar energia, por exemplo, no meio da atualização do firmware, como é que você vai fazer? Com certeza vai corromper o firmware, né? Aí você vai ter que restaurar o firmware, que também é muito simples, tem documentos técnicos para você fazer isso. E aí você vai fazer, depois de restaurar o firmware, você vai ter que fazer o quê? Restaurar um backup, tá? Então aí, se o backup no equipamento no FortiGate existe, ele existe por um propósito. É justamente para que você possa contar com ele quando for necessário, se você sofrer um incidente justamente desse, de atualização de firmware e no meio do processo de atualização faltou energia e você não se ligou que aí o teu FortiGate está ligado direto na tomada ou está ligado no estabilizador e não em on break, tá? Bom, algumas funcionalidades devem ser adaptadas, né, como eu já disse antes, então você tem que mexer em arquivos de configuração, às vezes até requer habilidade de programação para você mexer no equipamento open source, no software, tá? A atualização da versão do sistema operacional é por sua conta e risco, ou seja, se você está usando lá, por exemplo, um engine da vida, né? Uma versão da comunidade, e você vai fazer a atualização do sistema operacional do seu UTM, é por tua conta. Você não vai ter quem lhe ajude, não. Você não vai ter a quem recorrer caso dê um problema, a não ser que você tenha assinatura de suporte, o que normalmente a gente não vê nas empresas que usam solução open source, né? A gente não vê assinatura de suporte comercial para esses equipamentos, né, para esses softwares. Normalmente o cara baixa a ISO, instala no equipamento ou virtualiza ele no VMware ou no ZenServer, por exemplo, ou até mesmo no Hyper-V e instala ele, configura todas as regras de firewall, configura tudo, deixa bonito, integrado com a Active Directory e tal, terminou, pronto. E aí quando ele vai fazer a atualização do sistema operacional, ele pode passar por algum problema e ele não tem a quem recorrer, ele vai ter que botar no fórum. Porque, como eu disse antes, normalmente eu não vejo assinatura de suporte nessas empresas que usam soluções open source, tá? E precisa de um PC ou criar uma máquina virtual, né? No caso do FortiGate, não, você tem uma appliance
específico, né, um hardware específico para isso, que você coloca lá no seu rack, coloca os cabos de rede, coloca cabo de energia, configura o equipamento e bota ele para trabalhar. Ok? Tem essa vantagem também. Vocês podem ver aqui no fortigate.com/login, fazer uma simulação, tá? Você pode entrar no fortigate.com e fazer uma simulação. Deixa eu botar aqui demo. Esse portal, esse endereço, o usuário é demo e a senha é demo, tá? Esse endereço é justamente para você que quer testar o FortiGate, quer conhecer o FortiGate. Nesse caso aqui ele já está usando a versão de firmware 5.4, tá? A versão 5.4 mudou bastante a aparência, ficou com essa aparência verde aqui, tá? Então você pode acessar www.fortigate.com, usuário demo e a senha demo, para você conhecer o equipamento, tá? E como é demo, já está dizendo, você não vai conseguir fazer nenhuma configuração, vai só visualizar o que ele tem configurado, né? É mais para você conhecer o equipamento mesmo, para você ver como é que ele funciona, tá? Ok? Aqui nós temos o exemplo das interfaces, né? As interfaces que estão ligadas e as que estão desligadas, né? Temos aqui, ó, duas interfaces PoE ligadas, uma DMZ, aí temos a interface 1, que normalmente essa daqui está ligada ao switch, né? E a interface WAN 1, tá? Aí temos a interface WAN 2 aqui que não tem nenhuma conexão, a interface de gerência, a interface DHA para fazer o cluster, né? De alta disponibilidade com outro FortiGate. Esse aqui é o modelo 140D, tá? E aí tem as outras portas que elas podem trabalhar como switch, como elas podem também trabalhar independentes, tá? O FortiGate permite que você coloque elas de forma independente ou em forma de switch. Se colocar em forma de switch, todas as portas farão parte de um único tronco, vamos dizer assim, né? Tanto faz você colocar o cabo da LAN na 1, na 3, na 5, na 2, na 4, vai ser tudo uma coisa só, tá? Mas quando você configura o FortiGate para usar interfaces separadas, aí você pode colocar aqui uma LAN, uma rede sem fio, outra rede sem fio, uma outra rede sem fio, um outro link de internet, um link de rádio, uma DMZ, enfim, você pode transformar essas portas aqui no que você quiser, apesar de você ter outras portas separadas, tá? Então aqui você tem as interfaces, tem a configuração de DNS, tem a configuração de roteamento aqui, ó, RIP, SPF, BGP, as políticas de Firewall aqui, ó, nós temos aqui, por exemplo, IPv4 Access List, né, Access Control List, nós temos o IPv4 que são as regras de Firewall mesmo, tá? Aqui na Access List não temos nada, aqui nós temos algumas regras de Firewall, então vocês podem entrar aí, ó, em fortigate.com e conheça o equipamento, tá? Dê uma visualizada, veja se ele é aquilo que vocês esperam para sua empresa, tá? Se ele é aquilo que vocês esperam para sua empresa ou aquilo que eu falei antes, ó, você pode ter aqui, ó, as funcionalidades Security Profiles, ó, esse cara aqui é essa regra de Firewall, tá? Essa regra de Firewall aqui, essa aqui é uma regra de gerência. Deixa eu pegar uma regra aqui, por exemplo, para internet, da LAN para internet aqui, ó. Pronto. Então tem aqui, ó, toda a rede LAN, né? Destino para qualquer rede, schedules aqui, né? Em que tempo, na verdade em que horário, todos os horários, qual serviço, né? HTTP, HTTPS, POP3, SMTP, ping. Aí nesse caso aqui ele está dizendo todos, vai ser todos os serviços do TCP/IP, tá? Aí qual é a ação? Aceitar, NAT habilitado sim, e quais são os perfis de segurança? Nós temos aqui antivírus, Web Filter, Application Control, DLP, PRX, SSL, IPS, KCF, tá? Então nós temos aqui várias funcionalidades de segurança nessa regra. Como eu disse antes, ó, você pode ter regras por segmentos de rede, como você pode ter regras por grupos de usuários, se tiver integrado ao Active Directory, por exemplo. Você pode ter regras por equipamentos, tá? Porque o FortiGate permite que você tenha equipamentos cadastrados aqui, tá? Ó, em user devices você pode ter seus dispositivos, que aqui você pode ter iPhone, você pode ter notebook, você pode ter, por exemplo, dispositivos com Android, tá? Entre outros, tá? Você pode ter vários equipamentos aí cadastrados, tá? No teu FortiGate e criar regras por esse tipo de equipamento, porque, por exemplo, se você criar uma regra de Firewall lá em IPv4 Policy, né? Aqui em Policy Object, se você criar uma regra de Firewall para esse tipo de equipamento aqui, por exemplo, o Windows, significa que naquela regra só vai passar
equipamentos Windows. Não vai passar, por exemplo, Mac, não vai passar Android, nenhum outro, tá? Só vai passar Windows. Então o FortiGate, ele, além de pegar a origem, qual a rede de origem, ele também vai pegar o tipo de equipamento e só vai deixar passar aquele tipo de equipamento, tá? Nós temos aqui logs e relatórios, monitores. Deixa eu ver aqui o que é que nós temos em monitores. Nós temos aqui, por exemplo, Firewall User Monitor, né? O que está sendo usado pelo Firewall. Nós não temos nada aqui. Logs e relatórios. O que é que nós temos aqui no Application Control, por exemplo, no controle de aplicação. Vamos ver se temos alguma coisa. Olha aí, ó, no controle de aplicação nós temos a origem, o destino e qual tipo de aplicação que está sendo acessado, né? Lá fora, né? Essa máquina aqui, por exemplo, 10.88.41.10 está acessando essa rede aqui, tá? E o tipo de aplicação é uma aplicação SSL, tá? Aí aparece, ó, YouTube, pode aparecer Facebook, tá? Pode aparecer aqui Twitter, entre outros, tá? Se eu clicar, por exemplo, em cima do log, né, da informação lá do Application Control aqui, dos logs do Application Control, ao clicar em cima do evento, aí embaixo ele dá o detalhe, ó, tá? Todo o detalhe, a categoria da aplicação, ó, vídeo, áudio, o risco, né, o ID da aplicação, o destino, a porta que está sendo usada, por qual política de firewall ela está passando, tá? Ela tem a política 11 aqui, então tá passando pela política 11. Você pode vir lá na política de firewall, procurar essa política 11 e você vai ver quem é essa política. Isso é bom, por exemplo, quando você aplica uma regra de firewall e você bota um web filter e nesse web filter diz que Facebook não é permitido, tá? Aí você vai na máquina do usuário, tenta acessar o Facebook e consegue passar normalmente. Aí ele acessa e você fica naquela, pô, mas eu coloquei na regra de firewall que no perfil de proteção que no perfil de proteção do web filter, né, que o Facebook não pode ser acessado, que ele é bloqueado. Tá, então você tem que dar uma olhada lá, por exemplo, por qual você localiza o acesso do usuário, vê qual regra que ele está saindo e procura aquela regra lá, porque de repente ele está saindo por uma regra que está acima da regra que você criou e a regra que está acima ela permite o acesso, tá? Então tem isso também que você pode estar identificando. E aí temos aqui outras informações, tá? Temos aqui qual a interface de destino que está sendo usada, né? No caso aqui é o AN1, o tipo de aplicação YouTube, a hora e a data, a mensagem, profile, né, tipo de perfil, etc. Tá? Então você consegue visualizar um bocado de coisinha aí no seu FortiGate, tá? Temos aqui o FortiView, que é um relatório em tempo real também. Posso ver aqui todas as sessões que estão passando pelo FortiGate através de FortiView, ó. Então, ele me mostra aí, tá? Cada sessão. Eu posso clicar na sessão e abrir, tá? Os detalhes. Ok, o nome do dispositivo é FCA Server, o MAC address, o endereço IP dele. Então é bem. Posso colocar filtros aqui, ó, adicionar filtros, né? Onde aqui eu posso dizer por que eu pelo que eu vou filtrar, né? Se vai ser por aplicação, por country, no caso por país, destino da interface, tá? Source interface, no caso interface de origem, traffic shape, source port, tá? Como também posso entrar em cada evento desse e buscar mais detalhes, tá? Aqui também ele mostra por qual política está saindo, tá? Aquele tráfego, ó, política 11, política 14, tá? Enfim, e aqui você vê tudo que está passando agora, tudo que passou nos últimos 5 minutos, tudo que passou em 1 hora, em 24 horas, tá? E aí você vai conseguir visualizar aí os acessos por tempo também, né? Por um intervalo de tempo, ok? Bem, pessoal, é isso. Só lembrando aí que a Solution Tecnologia de Informação é sua empresa parceira aí para soluções FortiGate, tá? Soluções Fortinet, seja com FortiGate, FortiMail ou qualquer outra solução da Fortinet. Conto conosco. Aqui nossos endereços, tá? De sites. Aqui é o endereço do meu blog, né? Onde eu coloco alguns vídeos técnicos e tutoriais gratuitos para a comunidade técnica de TI, né? Muitos profissionais acessam esse blog e assistem minhas videoaulas, leem os artigos que eu publico lá sobre configurações de Windows, de VMware,
de firewall, né? Falo também de solução de antivírus, entre outras, tá? Mas mais focado em infraestrutura, voltada para servidores do Windows, servidores Microsoft, né? E virtualização com VMware, tá? Mas enfim, tem vários artigos lá e vídeos, tá? E aqui meu e-mail comercial, para que vocês possam entrar em contato se quiserem uma cotação de FortiGate, se quiserem tirar dúvidas sobre FortiGate, ter mais informações antes de decidir pela compra do equipamento, tá? Meu telefone e meu Skype. Estou à disposição de vocês, podem entrar em contato a hora que precisarem para esclarecer qualquer dúvida que tenham sobre o FortiGate, tá? E aí quem sabe a gente fechar um projeto, né? Desenhar uma solução, um projeto e fechar aí, por exemplo, um equipamento adequado para a rede da sua empresa, ok? Obrigado pela paciência, obrigado por assistir esse videocast. Um abraço a todos e até o próximo.